Né? As crianças louvaram. Como é que mesmo o começo da música? O começo não, o final da música. Vocês cantaram? Não, a primeira. O coral quero cantar e declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, na composição do céu, vai mostrar quem for fiel, o hino da vitória, eu acho que é assim, né? Será o meu troféu. Quem quer esse troféu? Glória a Deus. Depois eles cantaram a vitória do deserto. Quem não passa por provações, deserto, dificuldade, necessidade na sua vida? Né? Todos nós passamos, é normal. Só que nós confiamos que Deus está ali no deserto com a gente, não é? Depois o irmão João também louvou, a Érica louvou antes, né? Também. Pai, eu confiarei. Né? Tem que ter muita confiança. A gente tem que confiar no Senhor quando a gente está no deserto. A gente tem que confiar no Senhor, independente da nossa localização, independente de onde estamos, né? Se é em casa, se é na rua, se é na praça, se é na escola, se é na faculdade, se é no trabalho, temos que confiar no Senhor. Depois o irmão João, ele também cantou um louvor antes do carro da Nau. Agora fugiu também. Não, foi esse depois. Angélica Trombeta. Quando Angélica, a trombeta. Né? Vários mistérios hoje aqui. Né? Nós estamos nos preparando agora para a vinda do Senhor Jesus. Né? Então nós precisamos confiar e acreditar que Ele vai operar milagres em nosso meio. Né? Depois do irmão João. Antes disso, o pastor Santo também louvou, né? Ele cantou aquele louvor. Mesmo sem entender, eu confio em ti. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Mesmo sem eu entender. Eu não preciso entender. Mesmo que eu não precise entender. Me ajuda aí, como é que é a música? Mesmo sem entender. Ele sabe o que ele sabe que é melhor pra gente. Mesmo sem entender, eu confio em ti. E as crianças? Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Isso é confiar no Senhor. Mesmo sem entender, eu estou aqui. Mesmo sem entender por que o culto das crianças sempre está vazio, eu estou aqui. Mesmo sem entender por que eu venho no culto das crianças e eu chamo as crianças, meus coleguinhas, e eles não vêm. Mesmo sem entender, eu estou aqui. Né? Há um tempo já determinado para todas as coisas debaixo do céu. Deus já determinou um tempo para todas as coisas. Há um tempo para o nosso sofrimento. Há um tempo para aquela pessoa que a gente plantou aquela semente vir para Jesus. Há um tempo para todas as coisas. Bom, eu trouxe um livro. Ele é um livro sem palavras. O que vocês estão vendo aqui? Castelo. 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 Ele não tem palavras, né? Ele tem só um desenho aqui. E daqui eu quero tirar uma história desse livro. História desse livro aqui. Cruz. Coração. Vocês imaginam que história é essa? Eu sei. Então A gente vai contar um pouquinho do plano de Deus para a nossa vida. Vamos começar? E foi esse
ele representa, vamos colocar assim, que ele representa o céu, né? Lá no céu as ruas são de ouro, né? Então é tudo muito lindo, muito resplandecente. Aí o que eu tiro daqui dessa mensagem, pastor? O que eu tiro daqui desse desenho, né? Desse castelo? É a casa de Deus, é lá que o Senhor quer que nós vamos morar. Vocês sabiam disso? Ou não? Ninguém nunca falou isso pra vocês. Não é, vamos pro céu quando a gente morrer, não. Não é essa história que as pessoas contam por aí, fulano morreu, foi pro céu. Não, né, numa certa hora determinada já por ele, nós vamos morar no céu. E Deus, quando ele criou o mundo, ele fez tudo primeiro, depois ele criou o homem e depois a mulher. Primeiro ele se preocupou em deixar tudo perfeito para eu e você, para que nós, eu e você, pudéssemos usufruir de todas aquelas coisas, né? Aí Deus criou o homem, viu que o homem não era bom, que o homem vivesse só, e aí ele criou uma adjuntora para aquele homem. Qual era o nome do primeiro homem? Adão. Agora eu quero ver se alguma das crianças pequenas sabe me dizer quem foi a mulher que Deus criou para Adão. Muito bem. Agora, gente, vocês sabem dessa história de Adão e Eva? Alguém sabe me contar pelo menos um pedaço da história? Eu tenho do Adão e Eva. Você sabe alguma coisa dessa história? Conta pra tia. Não. Daqui a pouco você vai estar lendo, né? Vai pegar direitinho, vai ler o livro de cima, de baixo pra cima, de cima pra baixo. E alguém mais conhece alguma coisa que fala a respeito de Adão e Eva? O que? Queria que o Adão e Eva comecem a nascer pra Adão e Eva sair Para eles serem, deixa eu ajudar a Vitória, para eles serem igual a Deus. A serpente virou para a mulher e falou para ela: olha, se você comer desse fruto, a Bíblia não diz qual era a fruta, né? Qual era o fruto? As pessoas usam maçã. Mas a serpente falou para Eva assim: se você comer desse fruto, você vai se tornar igual a Deus, tá? Você vai saber todas as coisas. Aí começou a contar um monte de historinha para eles. Só que Deus falou que não era para eles comer, né? Quando Deus fala, a gente tem que obedecer. E o que aconteceu? Eles comeram? Comeram. Aí, Deus... aí houve a separação entre Deus e o homem, né? Adão se comunicava com Deus todos os dias ele passeava para lá e para cá com Deus, né? Mas ele pecou, deu ouvido Eva deu ouvido à serpente e ele deu ouvido a Eva, e aí os dois pecaram e foi uma pecação só. E essa cor aqui representa o pecado, né? O pecado é sujo, né? A cor preta está representando a sujeira, né? As coisas, quando o chão é branquinho e cai um negócio, fica preto, fica sujo, né? Então, a cor preta aqui está representando o pecado, as sujeiras, as coisas que não agradam a Deus, as coisas, tudo aquilo que a gente faz que não agrada a
Deus, né? Aqui eu esqueci de ler, mas vou ler com vocês. Vou voltar um pouquinho aqui e vou ler com vocês um versículo que fala a respeito desse lugar aqui, o céu. É o versículo 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna aqui, nesse lugar aqui no céu, né? Aí essa história aí é lá pra frente, mas só para vocês entenderem mais um pouco. Agora aqui, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, fala sobre o pecado. Fala assim: porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Não, destituídos estão da glória de Deus. Então, como todos nós pecamos, né? Levamos essa semente do pecado de Adão e Eva, nós levamos para nós, né? Porque, amém? Através de Adão e Eva, nós também nos tornamos pecadores. Então nós precisamos entender que precisamos voltar. Tem gente que fala assim: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sou pecadora. Mas tem solução para a tua vida. Tem solução para a minha vida. Quando nós pecamos, sabe como, gente? Alguém sabe me dizer que desenho é esse aqui? A cruz. A cruz. E que cor é essa cruz? Vermelho. Vermelho. Vermelho simboliza o sangue de Jesus, né, que foi derramado, né, na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus, ele morreu para nos dar uma outra chance de ir morar aonde mesmo é que é esse lugar aqui? No céu, né? No céu. Aí Jesus morreu. Mas, gente, não fica triste não. Ele não está mais morto. Quem sabia disso? Eu. Sabia? Que bênção! O que aconteceu com ele? Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, né? Agora aqui em 1 Coríntios 15, 3, 4, diz assim: porque primeiramente, preste atenção, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Né? Vocês estão afiados. Antes de eu ler, vocês já pregaram para mim. Né? Jesus, ele morreu por mim, por você, né? Pelos nossos pecados. Né? Quem consegue raciocinar comigo? Raciocinar não é a palavra certa. Refletir comigo nisso. Você sabia, você tem noção de que realmente eu e você somos pecadores? Não? Vocês acham ainda que vocês não são pecadores? Eu não sou pecadora? Eu sou pecadora. Né? Todos nós somos pecadores. Né? Nós pecamos. Mas com a morte de Jesus, né, teve uma solução para os nossos problemas, né, os nossos pecados, que são muitos, a gente nem consegue mensurar, né? Às vezes tem gente que fala: eu não tenho pecado, eu nunca pequei. A Bíblia fala que aquele que fala que nunca cometeu pecado é o maior dos pecadores, né? Então, nós temos uma outra oportunidade. Jesus morreu e com a morte de Jesus, o sangue de
Jesus nos purificou de todo pecado. Mas aqueles que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é preciso, para se purificar, né, desses pecados que nós carregamos, é preciso a gente se arrepender das nossas atitudes, aprender a confessar os nossos pecados para o Senhor Jesus. Senhor, eu reconheço que eu pequei contra Ti. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim, no meu lugar. É por isso que eu estou aqui, confessando a Ti como o único e suficiente Salvador da minha vida. Alguém aqui já aceitou Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Todo mundo, né? Graças a Deus, não tem ninguém aqui que ainda não aceitou. Porque quem ainda não fez isso, precisa fazer rapidamente. Porque se Jesus voltar, aí, ó, essa oportunidade aqui, ela é lançada. Tem igrejas abertas, tem culto todos os dias, na igreja A, na igreja B, na igreja C, né? Às vezes tem, aqui, por exemplo, tem culto terça, quinta, sábado pela manhã e domingo. Mas tem outros lugares que tem segunda, quarta, sexta, né? Que aqui não tem. As igrejas estão pregando essa nova oportunidade de se arrepender e de vir conseguir morar neste lugar que Deus preparou para nós. Jesus, antes dele morrer, ele pregava: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia e vou para junto do meu Pai. Mas eu vou preparar para vocês vou preparar morada para todos vocês, né? Ele está preparando, ele foi para preparar lugar, né, específico para cada um de nós, né? Mas para isso, para eu continuar limpinha assim, ó, e ir para esse lugar aqui maravilhoso, que as ruas são de ouro, eu preciso crescer. Isso aqui é uma árvore. A árvore, de que ela precisa, gente? Ela precisa de alimento, né? Quais são? Alguém sabe me dizer quais são os alimentos que a árvore... mas a gente também come, né? Para sobreviver. A gente depende também de água, depende de comida, né? Para sobreviver. Assim como a planta. E o nosso espírito, ele também precisa se alimentar da palavra de Deus, para que o Espírito Santo do Senhor, ele venha habitar no nosso coração, bem limpinho. Aí o Espírito Santo, ó, brinca aqui no nosso coração. Mas eu preciso buscar o crescimento, né? Eu preciso, essa árvore um dia, ela era pequititinha assim, ó. Aí ela foi sendo regrada, foi sendo lavrada, né? Foi sendo cuidada e ficou grande, né? Como muitas árvores por aí na cidade. Tem árvores por aí que tem mais de 500 anos, né? Por quê? Porque ela está sendo alimentada para continuar viva. E a palavra de Deus, ela só continua viva dentro do meu... Preste atenção. Dentro do meu coração, quando eu oro a Deus, eu busco a face de Deus, eu faço a vontade de Deus, né? Não é, gente? Aí, ó, com esses alimentos todos, né? Orando, lendo a palavra de Deus, jejuando, eu consigo me alimentar e crescer. Tem uma música que fala assim, uma musiquinha de criança que fala e crescer, meu lanchinho, vou comer pra ficar fortinho e crescer. Então a gente vai crescer no conhecimento
venha passar por problemas, passar por lutas, perseguições. Às vezes na escola tem um coleguinha lá chato, mala, sem alça, né? E quando eu busco a face do Senhor, eu leio a Bíblia, eu canto louvores ao meu Deus, eu adoro na beleza da tua santidade, né? A gente consegue lidar melhor com essas picuinhas bobas, com esses probleminhas, não é? Então, gente, a gente aprendeu. Eu queria que vocês falassem pra mim o que vocês aprenderam com essa cor aqui, amarelo. Céu. E isso aqui, ó. Pecado. Pecado, né? Ó, vocês poderiam me dizer o que é pecado? Desobedecer aos pais, desobedecer a Deus, falar mentira, xingar, mais o quê? Murmurar. Mais? Fala pra tia. Não pode falar palavrão, isso é pecado também. Não pode desobedecer a mãe. Não pode. Colar na escola, ir pros maiorzinhos, colar na prova. Tá puxando de caixa. Colar na prova, né? Fazer bagunça, coisa feia. Rasgar as coisas dos pais. Não pode fazer isso. Deus não se agrada, né? Isso é pecado, tudo isso é pecado. E aqui é o que mesmo? A cruz, né? E o vermelho representa o que mesmo? O sangue de Jesus que nos purificou de todo pecado. Gente, eu vou voltar aqui que eu esqueci de ler de novo. João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quando Jesus morreu, nós já éramos criaturas de Deus. E quando Jesus morreu, nós passamos a ser filhos de Deus. Deus nos adotou como seu filho, né? Cada um de nós somos filhos de Deus por causa da morte do Filho de Deus, né? Ele morreu por mim e por você. Que amor é esse, gente? Que amor é esse que Deus teria por uma pessoa que faz coisa feia, faz coisa ruim, fala palavrão, fala palavrão, xinga é a mesma coisa. Rouba, mente, desobedece, mata. Ele tem esse amor que nenhum de nós temos, mas precisamos ter, porque a Bíblia fala que nós precisamos amar até aqueles que nos amaldiçoam. Porque Jesus, ele dá uma oportunidade para estas pessoas também, assim como ele deu a mim e a você antes de nós se convertermos, antes de nós nos convertermos, né? Nós também errávamos, nós também falávamos coisa feia, também mentíamos, né? E hoje em dia nós não fazemos mais. Então, quando Jesus ele fala que nós precisamos amar até os nossos inimigos, é por causa disso, porque vai haver um tempo, né, que nós não sabemos, que ele pode se arrepender, né? A Bíblia também fala que existe o filho das trevas e o filho da luz, mas você não sabe. Enquanto isso, você tem que fazer o seu papel de cristão, né? Nós temos que amar. Aí, né, nos purificamos, né, aquela coisa toda, e isso aqui é o que mesmo? É a árvore, né, que ela precisa, para ela crescer, ela precisa de quê? Ela precisa ela precisa se alimentar, né, ela precisa beber água, né? E outra coisa,
Jesus, Ele é o nosso pão da vida. Ele nos alimenta. O nosso pão, a nossa água. A palavra de Deus é que nos alimenta o nosso espírito, né? O nosso espírito com o Espírito Santo, eles fazem um trabalho maravilhoso, né? O nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Deus tem o espírito dele, que é o Espírito Santo, e nós também, cada um temos o nosso espírito, né? E precisamos alimentar esse espírito para podermos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Tem um negócio escrito ali, eu vou falar para vocês, vamos falar junto. Eu achei também muito interessante para colocar aqui. E aqui em 1 João capítulo 1, versículo 9, fala: ali está a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Essa luz é Jesus. Ali na parede está escrito que o nosso crescimento, ele vem através da prática, nosso crescimento vem através da prática, do conhecimento da prática. É que eu não estou enxergando nada aqui. Me ajuda aí. Nosso crescimento é através do conhecimento da prática da palavra de Deus. Vamos treinar umas vezes aqui. O nosso conhecimento e o nosso crescimento. O nosso crescimento vem através do conhecimento e da prática da palavra de Deus. Continua por aqui. O nosso crescimento vem através do conhecimento e da prática da palavra de Deus. O nosso crescimento vem através da prática do conhecimento e da prática da palavra de Deus. Amém? Eu acho que vocês estão melhor do que eu. Fala aí. Nosso Crescimento vem através da prática de Deus. Então vocês entenderam? Cada cor aqui representa uma coisa. O amarelo representa o céu, o preto representa o pecado, o preto representa o pecado, o vermelho representa a morte de Jesus, né? O sangue de Jesus que nos purificou de todo pecado, né? O branco representa a purificação.